Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 2 de março, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E a grande novidade hoje é uma estranha ocorrência que houve aqui no norte da Ucrânia, na verdade, na Rússia, ao norte da Ucrânia. Dois vilarejos aqui na região de Briansk, os vilarejos de Shushani e Lyubechany, teriam sido invadidos por um grupo de 50 soldados sabotadores ucranianos. É o que estão dizendo. Teriam sequestrado pessoas, sequestrado crianças, haveria mortos e feridos nessa ação. Muito estranha a coisa. Algumas fontes diziam que esses soldados falavam ucraniano e usavam uma bandana amarela no braço, né? Essa bandana amarela no braço era usada pelos ucranianos até bem pouco tempo atrás na linha de frente também. Atualmente os ucranianos usam bandana verde. Já estava muito estranha a história quando surgiu um canal de Telegram chamado Corpo Voluntário Russo, que seria supostamente de russos que estão voluntariando na Ucrânia, mas que decidiram entrar na Rússia para mostrar para o povo russo que podem fazer a revolução, que podem derrubar o Putin e coisa e tal. E esses soldados que aparecem nesses vídeos, eles estão nesses lugarejos da Rússia, né, particularmente em Lyubechany, e só que eles falam com sotaque russo. Russo com sotaque russo. Vocês sabem, na Ucrânia tem muita gente que fala russo também, mas o sotaque é diferente, né? Eles estavam. As pessoas que gravaram o vídeo eram russos com sotaque russo. Enfim, é estranha essa história. Um grupo de sabotagem que mostra o rosto no vídeo do Telegram e dizem que são a favor da Ucrânia e que tem que derrubar o Putin e não sei o que é lá. Enfim, o Putin está preocupado com isso, está reunido com o Conselho de Segurança na Rússia nesse momento, cancelou a viagem que ele faria hoje, mas está mais do que óbvio para todo mundo que isso foi false flag. Está mais do que na cara que isso é uma false flag, que isso foi armado pelos próprios russos, né? Agora, isso aconteceu poucos dias depois do FSB assumir a fronteira entre Rússia e Ucrânia. Não sei se vocês lembram, alguns dias atrás a gente falou quase que por acaso, assim, falamos rapidamente um ponto lá do Instituto para Estudo da Guerra que mencionava que o Putin deu a ordem para o FSB assumir o controle de fronteira entre Ucrânia e Rússia, né? Vocês sabem, né? O FSB é o Serviço Secreto Russo, ou seja, que é um false flag, que é uma bandeira falsa, todo mundo sabe. A questão é, bandeira falsa para o quê? O que o Putin precisava de justificativa para fazer? Mobilização dos russos? Pode ser mobilização dos russos. Ataque de algum outro tipo? Pode ser ataque de algum outro tipo. É difícil entender exatamente por quê, porque não tem nada que ele já não tenha feito sem precisar de false flag. Então por que fazer essa false flag, né? Pode ser alguma coisa bastante séria. Vamos acompanhar aí ao longo do dia isso, né? No resto da linha de frente, a situação em Bakhmut continua bastante crítica. Não teve grandes alterações de ontem para hoje, o que faz isso o terceiro dia em que não tem grandes alterações ali na região. A situação é ruim, mas a coisa está mais ou menos equilibrada, né? Novamente, hoje a discussão é muita gente falando que os ucranianos estão se preparando para sair de Bakhmut. Eu acho que seria o mais indicado mesmo. Bakhmut não é uma cidade estratégica, deveriam sair. Mas tem gente também falando que os ucranianos estão preparando um grande contra-ataque na região de Bakhmut para aproveitar a fraqueza das tropas russas, né? Enfim, os russos começaram a substituição de partes da ponte da Crimeia, as partes ferroviárias, onde passava a linha de trem. A expectativa é que em julho desse ano a ponte esteja 100% funcional, como estava antes, já prontinha para o próximo ataque ucraniano lá, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Tudo Dividido por 21 milhões de BTCs, fã do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes só da gente entrar no assunto aqui de Briansk, né, que eu acho que é o ponto mais central, só falar para vocês que houve um ataque com foguetes S-300 em Zaporizhia, no sul da Ucrânia. Zaporizhia é essa cidade aqui, né? É a capital do Oblast, ou estado de Zaporizhia. Parte desse estado está ocupado pelos russos, mas não a capital, não essa parte aqui. E a cidade foi alvo, na madrugada de hoje, de um ataque com mísseis S-300, que são aqueles mísseis originalmente antiaéreos, mas que foram modificados pelos russos.
e a situação foi bastante trágica, dá para ver que destruiu um prédio de apartamentos aqui, um monte de civis tendo que ser evacuados lá do lugar. Tem 4 pessoas mortas, 8 feridos e tem mais 5 pessoas desaparecidas, inclusive uma criança. Eles estão tentando fazer o resgate aqui neste momento desse prédio lá em Zaporíjia. Mais um ataque covarde russo, absurdo, contra civis. Não tinha nada ali de militar, né? Mas, bom, o grande assunto de hoje, aqui dessa manhã, é justamente esse evento, né? Não sei se dá para chamar isso de o quê, né? Que teria acontecido ali em Briansk. Então, esses aqui foram os primeiros avisos que tem, né? Foi aqui hoje, 6 horas da manhã, aqui no Rio de Janeiro, ou seja, isso seria por volta de 11 horas da manhã lá em Kiev. E o que eles estavam falando aqui é que a Baza, que é uma empresa de notícias lá na Rússia, disse que soldados ucranianos capturaram habitantes do vilarejo de Shushani, explosões e tiros de metralhadora foram ouvidos, cerca de 50 sabotadores tomaram habitantes lá do vilarejo, e eles estão nesse vilarejo de Briansk, né, na região de Briansk. Vamos dar uma olhada aqui como é que é isso. É bem na fronteira aqui, a gente está falando do extremo norte da Ucrânia. Seriam esses 2 vilarejos aqui, ó, bem separados na verdade, né? Shushani é esse vilarejo aqui, e aqui mais ao norte é Lyubychany. Então o que eles estão reportando aqui é que seria esses grupos de 50 sabotadores ucranianos entrando lá e dizendo que os residentes se esconderam nos porões e que uma criança foi ferida durante o ataque, e que outras empresas, outras mídias russas também falaram isso, né? A TASS, e segundo várias pessoas foram tomadas como reféns numa loja no vilarejo de Lyubychany, ou seja, aqui é a RIA Novosti, é outra empresa de mídia russa, né? Enfim, um buzz muito grande disso daí, o pessoal achando estranho, porque como a Ucrânia não tem interesse nenhum em invadir a Rússia, por que entraria na Rússia? Não tem nenhuma lógica isso daí, né? 112, que é uma outra mídia russa também, fala que foi um grupo de reconhecimento e sabotagem ucraniano consistindo de 50 pessoas que invadiu nessas duas direções. E essa era a informação que a gente tinha até então, né? Olha só, o Argonzo, outra mídia russa, 100 pessoas são mantidas reféns pelos terroristas ucranianos na região de Briansk, e coisa e tal. Parece que a coisa aconteceu por volta das 10 horas da manhã, lá na região, né? Ou seja, essa thread aqui era um pouco já depois disso. Enfim, é estranha essa história, né? Porque a Ucrânia não tem interesse nenhum em invadir a Rússia ali, não tem por que fazer isso. E um grupos de sabotagem, tipicamente eles entram, plantam uma bomba, fazem alguma coisa, quebram alguma coisa e saem, né? Eles não vão ficar lá, pegar reféns e coisa e tal. Isso daí seria uma coisa muito maior, né? Aí aqui já mudou, né? Na TESS foram 6 civis, né? O Argonzo está falando de 100 civis, aqui é 6 civis. Enfim, as notícias meio desencontradas e coisa e tal, tinha testemunha de que houve isso e coisa e tal. Pois bem, só que depois a coisa ficou pior. Por quê? Porque apareceu um Telegram chamado Russian Volunteer Corps, ou Corpo Voluntário Russo. E daí são alguns soldados falando em russo, com sotaque russo. Tá? Isso é um ponto importante, porque vocês sabem, tem ucranianos que falam russo, mas falam russo com sotaque ucraniano, né? Os caras são russos e falam russo com sotaque russo. E é um grupo de sabotador muito complicado, porque o cara é grupo de sabotador que aparece, mostra o rosto e coisa e tal, e grava vídeo, né? De fato, eles estão usando o uniforme ucraniano, estão usando a bandana amarela, que era usada até bem pouco tempo atrás pelos ucranianos na linha de frente. Os ucranianos já moveram para a bandana verde, mas pode ser que em algum outro lugar da linha de frente ainda se use a bandana amarela, né? Então, vamos dar uma olhada no que eles falaram aqui, né? Então, amigos, isso aconteceu. Nós somos o Corpo Voluntário Russo, cruzamos a borda da Federação Russa. A prova está bem aqui atrás de mim. Isso daqui parece, se não me engano, isso daqui é um hospital que tem Lyubychany, né? Esse hospital aqui. Nós não lutamos contra civis, não matamos quem não está armado. Tenha isso em mente. Agora é hora dos cidadãos russos normais perceberem que eles não são escravos.
comecem um motim, comecem uma revolução, lutem, né? Ou seja, essa é a mensagem que o cara passou aqui. Parece um rapaz bem jovem, um outro senhor bem mais de idade aqui, né? Não foi o único, tem mais aqui um outro também, um outro grupo também que fez isso. Aqui é os Correios da cidade. Então eles estão em frente aos Correios da cidade, falando também alguma coisa. Aqui é o mesmo pessoal, né? Dá para ver que estão com roupa realmente ucraniana, com bandana que era usada pelos ucranianos, mas falam em russo, não falam em ucraniano, em russo com sotaque russo. E aqui o Noel até pergunta, né? Algum especialista militar pode me dizer que tipo de soldado de sabotagem se identifica com a bandana do seu exército, né? Para pensar, se você vai infiltrar um grupo de soldados no território inimigo para plantar uma bomba, botar uma coisa, você não vai se identificar como sendo do seu grupo, né? Você vai ficar sem identificação, é o melhor, né? Ou até se identificar como inimigo. Nunca que você vai identificar como ucraniano fazendo uma operação de sabotagem, né? E depois posta vídeos na rede social quando você supostamente é um grupo de sabotagem. Não faz sentido isso daqui. Essa história tá muito engraçada. Tá parecendo aquele caso do espião que jogava The Sims. Vocês lembram dessa história? Isso aconteceu em junho, julho do ano passado. Eu fiz um vídeo no Visão Libertária sobre isso. Vou ver se eu boto o link do vídeo na descrição desse vídeo aqui. O espião que jogava The Sims. A lambança que foi feita pelo FSB tentando fazer uma false flag para acusar os ucranianos de terem feito um ataque a um apresentador de televisão famoso lá na Rússia, né? Enfim, tá mais do que na cara que isso daqui é um false flag, não tenho o que dizer, né? Aqui, eles gravaram um videozinho aqui, ó, também na rede social desses supostos corpo voluntário russo. И где, блядь, нахуй все, блядь, русские? Пацаны! И где, блядь, нахуй все, блядь, русские? Como é de se imaginar, os russos estão dizendo, não, isso é um ataque legítimo terrorista sendo feito por esse grupo de voluntários russos, que é uma unidade das Forças Armadas Ucranianas. Isso merece uma resposta das mais decisivas e fortes pela Rússia, não sei o que lá. Ou seja, tá na cara que é uma operação de false flag, o pessoal criou essa história toda totalmente sem sentido, totalmente sem lógica alguma, para justificar alguma coisa. A grande dúvida que fica é justificar o quê? Porque, assim, se fosse... a Rússia então vai invadir a Ucrânia. Eles já estão invadindo a Ucrânia, eles já estão lá, que diferença faz, né? Jogar uma bomba atômica não justifica isso, porque entrou meia dúzia de cara na cidade, ele não tem lógica nenhuma. Enfim, não sabemos qual foi a lógica disso daí, o que o Putin precisava justificar para fazer essa false flag. A coisa que me parece mais provável é que ele está querendo justificar mobilização. Eles já estão precisando de mais mobilizados, querem mobilizar mais gente na Rússia e precisam de um motivo para mobilizar o pessoal. Talvez seja uma false flag nesse sentido, né? De mobilizar mais russos ali. Mas vamos ver, né? Tem gente dizendo que é um incidente Gleiwitz, que foi justamente um incidente que hoje se sabe foi feito pela Alemanha, né? Numa cidade numa cidade que na época era alemã, aliás, depois essa cidade acabou ficando no território da Polônia, mas essa cidade era uma cidade alemã na época e a torre de rádio da cidade foi destruída, segundo diziam os alemães da SS na época, por um grupo polonês que cruzou a fronteira, um grupo de sabotagem polonês, e destruiu a antena. Só que a gente ficou sabendo depois que não, que foi a própria SS que fez esse serviço, e para culpar os poloneses, e foi uma das justificativas que Hitler usou para invadir a Polônia. Mas é aquele negócio. A verdade é, invadir a Ucrânia, a Rússia já invadiu, então assim, meio que não tem lógica isso daí, né? A gente sabe que tem uma série de tropas russas estacionadas por aqui na região norte da Ucrânia, e a gente imagina que provavelmente eles vão tentar um avanço pela fronteira aqui próximo a Kharkiv, a gente já falou com vocês sobre isso. Os ucranianos sabem disso, já tem até a preparação de como é que eles vão fazer a defesa desse ataque russo, se ele acontecer. Pode ser que esse evento esteja sendo para desencadear esse ataque, mas sinceramente não dá para saber. Vamos esperar aí para ver que tipo de consequência. É uma false flag? Tá mais do que na cara que é uma false flag. Isso é muito tosco. False flag e false flag tosca. Agora, false flag para o quê?
Bom, a Ucrânia não tem nada a ver com isso e ontem fez mais um grande ataque com drones na região da Crimeia. Olha só, vamos ouvir aqui o ataque de drones da Crimeia. Não dá para ver nada, mas dá para ouvir. Alguma coisa foi atingida. Pode ter sido defesa antiaérea? Pode ter sido defesa antiaérea. Pode ser algo no céu, né? Não dá para a gente ver pelo vídeo aonde foi atacado, né? Mas aqui a gente sabe que foi em Bakhchisarai, né? O Noel fala assim, sim, a defesa aérea funcionou, dando a entender que não funcionou. Foi uma explosão muito grande para ser defesa antiaérea. Não dá para saber, né? Bakhchisarai é uma cidade aqui na Crimeia que fica entre Simferopol e Sevastopol. Aqui, ó, Bakhchisarai. No meio do caminho aqui, pode ter atingido alguma estrada importante aqui, alguma via que liga essas duas cidades aqui, que são as mais importantes da Crimeia, né? Não foi só isso, não. Em Ornostaivka, na região ocupada de Kherson, também teve uma posição russa ali que foi atingida. Ornostaivka fica bem aqui, ó. Ornostaivka aqui, ó, na margem esquerda do rio Dnipro, né? Então na região aqui justamente que ainda tem tropas russas do lado de cá. Então foi mais uma grande explosão em alguma coisa aqui. Pode ser um depósito de munição, um centro de controle. Teve mais um monte aqui, ó. Teve também no distrito de Petrovsk, da cidade de Donetsk. Então mais uma grande explosão aqui em Donetsk. Donetsk, vocês sabem, é essa grande cidade aqui, ocupada pelos russos desde 2014, né? Muito trágico isso, mas foi atingida aqui pelos ucranianos, mais algum depósito de munição, alguma coisa russo ali. Não foi só isso não, também em Polory teve mais algum incêndio aqui, não dá para saber se é depósito de munição, se é pessoal, o que que é. Polory fica aqui, ó. Bem aqui em Zaporizhia, é uma região aqui também que pode ser um alvo ucraniano muito em breve, né? E ainda teve aqui na região de Melitopol, uma foto meio torta aqui, mas vocês sabem, é complicado tirar essas fotos em Melitopol, porque a presença russa aqui é muito grande, né? Melitopol é um grande centro russo, aqui é um grande hub ferroviário e rodoviário aqui da região. E mais alguma coisa foi atingida aqui também no aeroporto de Melitopol, né? Enfim, esse tipo de operação a Ucrânia tem feito com muita frequência. A ideia é justamente ir esvaziando os depósitos de munição russos. Os russos têm muita munição, não é que vai acabar com a munição dos russos, mas com isso daí você dificulta bastante a operação deles, né? Dá pra gente ver, inclusive a gente vai falar em seguida sobre o caso de Bakhmut, em que justamente a gente tem aí pelo terceiro dia pouca mudança aqui. A situação é crítica em Bakhmut, tá? Realmente eu acho que os ucranianos já devem estar planejando sair daqui, já está muito difícil isso, como a gente falou no vídeo de ontem. Os russos avançaram mais um pouco aqui, alguns dias atrás já isso, chegando próximos da O0506. Então, os ucranianos têm que sair daqui, não podem ficar nesse caldeirão aqui, é uma situação muito desvantajosa, mas se você reparar, nos últimos 3 dias não teve avanço nenhum. E por que isso, né? Porque justamente a coisa de 3 dias atrás, os ucranianos fizeram um grande ataque a centros de munição aqui dos russos, em Popasna, em Pervomaisk e outras cidades que são grandes hubs russos aqui, né? Então conseguiu meio que atrapalhar essa logística russa, a coisa ficou meio equilibrada. Não está bom para os ucranianos, eu ainda acho que os ucranianos estão em processo de retirada aí, mas há algumas questões aqui. Bom, primeiro vamos ver aqui o próprio Prigozhin falando sobre a situação em Bakhmut, né? Isso nessa manhã ele negou que o exército ucraniano esteja saindo de Bakhmut. Segundo ele, dezenas de milhares de ucranianos ainda estão lutando ali e novas reservas estão sendo trazidas. Então essa é a visão do Prigozhin, de que os ucranianos não estão saindo de Bakhmut, ao contrário, estão trazendo novas reservas. Mas, de novo, a gente não sabe se isso é verdade. Ele pode estar dizendo isso justamente para
se vangloriar, né, para dizer que, olha só, tá vendo, consegui tomar Bakhmut mesmo com mais reservas e coisa e tal. Então, não sei se isso é verdade, né? É muito guerra de informação isso daí. Mas ele diz aqui que o exército ucraniano está trazendo novas reservas para Bakhmut e estão tentando manter a cidade por todos os meios. Dezenas de milhares de ucranianos estão lutando ali de forma feroz, né? E a batalha é muito sangrenta, e isso aumenta a cada dia. E as coisas que foram reveladas e escritas, eu não sei disso, né? Eu não sei porque as pessoas escrevem sobre isso, ou seja, o que ele está reclamando é que ele está dizendo, as pessoas estão dizendo lá na Rússia que Bakhmut já está sendo evacuada, que os ucranianos estão saindo. Ele acha que não, que é uma besteira, aí usa um xingamento aqui de uma carta que é deixada e coisa e tal, enfim. O pessoal aqui embaixo está até brincando, né? Sim, tem dezenas de milhares de ucranianos e mais 20 mil poloneses negros lutando lá, e 15 mil romanos e 10 mil anglo-saxões e coisa e tal. Os russos adoram exagerar os números para poder dizer que, né, que ganharam desse exército todo e coisa e tal. Como a gente falou ontem, a expectativa é que exista alguma coisa entre 1.500 e 3.000 ucranianos lutando aqui na cidade de Bakhmut. Tá? Em todo o fronte aqui tem mais, mas na cidade de Bakhmut em si, aqui é 1.500 a 3.000, e provavelmente estão de saída já, né? Já estão recuando. Agora, é lógico, tem outras companhias mais aqui para cima que não estão no cerco, que não precisam ser evacuadas, mas que estão nessa região aqui também, né? O Magyar, que é um comandante ucraniano lá em Bakhmut, ele deu uma entrevista, ele falou um vídeo aí, né? E aqui está a transcrição do vídeo, então acho que é mais fácil até para a gente ler a transcrição do vídeo do que ele falando, né? Então ele diz aqui, ó, que o preço de manter a fortaleza Bakhmut é muito alto. E nós continuamos fazendo isso e está ficando cada vez mais difícil. Mas hoje o exército ucraniano não está permitindo que as forças inimigas cerquem a cidade. Existem breakthroughs em todos os flancos, né? Ou seja, existem avanços em todos os flancos e a cidade não está sendo permitida. Muito bombardeio, muito esforço para tentar cortar o nosso suprimento. A necessidade de manter Bakhmut é decidida pelo comando. As forças de defesa são capazes de mantê-la por agora. Todo esforço está sendo direcionado para prevenir o inimigo de cercar a cidade, mas eu quero que vocês saibam que Bakhmut é um punho unido. Todos os ucranianos lutadores estão juntos nessa tarefa, né? Ou seja, o que ele está dizendo é que a coisa continua, que eles não estão pretendendo entregar a cidade, não. Deixa eu tirar minha cara daqui. Uma coisa que eles estão falando aqui é o seguinte, olha só. Não são apenas o pessoal do Wagner, mas também soldados contratados russos atrás deles. Os do Wagner têm uma bandana branca, né, no braço. Os outros têm bandanas vermelhas no braço. Se o cara tem 2 ou 3 bandanas brancas, isso significa que ele não será evacuado, ou seja, se ele for ferido, ele vai ficar lá, vai morrer. Eles são aqueles que têm doenças, HIV, hepatite, etc. Ou seja, ele está falando dos presidiários que são levados lá pelo grupo Wagner. E então eles têm uma nova classe baixa de vermes lá no grupo Wagner, né? Então, curioso saber essa informação, que eles usam um código de bandana para soldados que têm doença, e daí meio que se o cara for ferido, meu amigo, vai ficar por lá mesmo, ninguém vai salvar o cara. É uma situação complicada. E ele fala aqui que nossos soldados, nosso grupamento vai defender a cidade por tanto tempo quanto o comando veja necessidade, né? Então, você vê, esses dois aqui estão dizendo que, tanto o Prigozhin quanto o Magyar estão dizendo que, em princípio, a menos que o comando mande a gente evacuar, sair da cidade, a gente não vai continuar defendendo a cidade o tempo que for. Mas, como ele fala, a situação é muito difícil, tá realmente difícil, né? Por outro lado, a gente vai ver que tem muita gente dizendo que eles vão sair, e tem até gente comentando que vai haver um contra-ataque ali na região. Mas vamos ver isso aqui na thread do DFMON. A gente aproveita e dá uma revisão geral aqui da situação na Ucrânia, na linha de frente, mas eu adianto para vocês que não teve nenhuma grande novidade não, né? A não ser ali em Bakhmut, onde a gente está vendo isso. Houve tentativas russas de avanço aqui entre Svatov e Kremina, mas foram barradas pelo exército ucraniano.
Segundo o Defimon, os russos conseguiram avançar na floresta ao sul de Kreminá. Eu não vi ainda a confirmação disso, mas ele está dizendo que tem coisa aqui. Ele diz que tem reportes de forças russas acumulando nessa área, ou seja, que eles estariam se preparando para mais um avanço aqui nessa região, né? Vamos ver como é que isso acontece. Aqui no norte de Bakhmut, dá para ver que não tem muita mudança aqui, embora ele coloque Zaliniansk já como parcialmente tomada pelos russos. Eu só vi isso nesse mapa dele aqui, não vi em outros lugares não. Talvez ele tenha colocado isso porque não houve aviso dos ucranianos de que o ataque a Zaliniansk foi repelido, né? Então ele está assumindo que os russos chegaram ali em Zaliniansk. Não sei, pode não ter tido ataque também, né? Enfim, ele fala aqui sobre avanços que foram repelidos aqui também, no leste da cidade. Os ucranianos repeliram ataques em Horomov, que é essa cidade aqui, ou esse vilarejo aqui, próximo já da O0506. E isso daqui é o ponto principal, porque a gente sabe, né, como eu falei para vocês, se os ucranianos perderem essa via aqui, a situação aqui em Bakhmut fica mais complicada, né? Como é que vai fazer para tirar o pessoal de lá? Houve tentativas russas também de avanço aqui em Ivanivsk, Chassiv-Yar, mas como ele lembra, os ucranianos ganharam algum espaço de respiração ali em torno de Ivanivsk, né? A gente está sabendo que aqui para o sul os ucranianos têm conseguido afastar as tropas russas aqui, né? E aí ele coloca aqui, pelo visto, o gap que tem aqui nesse momento é de 5 quilômetros, né? É pouca coisa para os russos fecharem o cerco aqui. Ele diz que os russos ainda não têm uma linha visada sobre a estrada T0506. Ele mostra aqui em verde a T0504, que é aquela estrada que é uma das estradas que os ucranianos podem usar para sair da cidade. E como os russos foram afastados aqui, eles não têm uma linha divisada perfeita, mas conseguem bombardear, né? Aqui é mais alto, eles conseguem bombardear. Na O0506, que é a outra imagem aqui, a O0506 é essa linha roxa que está aqui, e daqui eles não conseguem por quê? Porque aqui é uma elevação, então eles estão antes da elevação, então eles não têm linha divisada para atingir a O0506. Então, pode ser que muito em breve eles consigam ter acesso direto à estrada. Agora, como a gente já mostrou no vídeo de ontem, já tem algumas coisas pegando fogo próximo da O0506, né? Ou seja, de algum lugar eles conseguiram já atingir a estrada, podem não conseguir atingir com precisão, mas alguma coisa já está acontecendo ali. A situação é realmente muito complicada. Bom, aqui na região de Donetsk, eles tentaram avançar também em várias frentes aqui, os russos, e não conseguiram também, né? Em Vuhledar, a informação que ele tem aqui é que a 155ª Brigada Marine de Fuzileiros Navais foi retirada, foi para a retaguarda para restaurar a falta de pessoal, né? Essa é aquela unidade que a gente tinha falado que foi totalmente destruída, realmente sobraram poucos soldados lá, e eles vão pela terceira ou quarta vez recompor a unidade. É lógico, ela vai voltar a funcionar, mas lembra, cada vez mais ela está voltando com mobilizados que não têm tanta experiência assim. Os soldados efetivamente experientes, esses é difícil de voltar, né? E a outra informação aqui que os homens da artilharia na região ali não confirmam eventual falta de munição, né? Embora os níveis em toda a linha de frente estão muito abaixo dos desejados. A situação é difícil, mas não crítica. Existem alguns sucessos na área das dachas. Isso daqui é um Telegram russo, então quando ele fala que tem algum sucesso na área das dachas, ele quer dizer que novamente os russos conseguiram talvez avançar alguma coisa aqui nessa região das dachas aqui, né? As dachas são toda essa área aqui, tem as dachas a leste e as dachas ao sul. Então pode ser que tenha havido alguma mudança por aqui, mas certamente nada muito significativo ali, né? Os russos continuam tentando e não conseguindo avançar, né? Aqui tem o caso de alguns pilotos de tanque russos que ficaram presos
numa meia trincheira lá em Vuhledar, né? Mas eles conseguiram ser resgatados. Tem a imagem dos dois aqui, eles conseguiram sair da linha de frente antes de serem mortos. E o Defmon complementa aqui dizendo que eu acho que é hora da Ucrânia retirar-se de Bakhmut, pelo menos por agora, né? Eles estão gastando pessoal numa posição muito desfavorável. Ele teme que o general Syrskyi, que é um general ucraniano, esteja fazendo o que os soviéticos sempre fizeram, né? Jogando mais corpos no problema, mandando mais soldados para morrer no problema, né? Isso é aquilo que a gente mencionou algum tempo atrás. O exército ucraniano ele se mobilizou, ele se modernizou muito em relação ao russo, realmente aprendeu muita coisa nova, tem muito mais tática nova, mas ainda existe uma parte do exército ucraniano, principalmente muita gente no topo, que ainda tem uma mentalidade soviética. Isso leva muito mais do que meros 8 anos para substituir. Não é uma tarefa muito fácil, né? Então, enquanto você já tem muitos batalhões e muitas companhias com um pensamento moderno, uma coisa mais, uma visão mais estratégica da linha de frente, você ainda tem alguns generais. Ele está preocupado que o general Syrskyi esteja justamente fazendo isso. Existem rumores que ele está ordenando um contra-ataque no sul de Bakhmut. E eu espero que isso seja operação especial, operação de informação, e que, na verdade, eles estejam retirando dali, né? Esse contra-ataque seria supostamente conduzido por recursos adicionais que estariam preparados para a operação ofensiva. Se esse é o caso, então eles estão gastando potencial ofensivo em algo que é uma causa perdida, né? Eu espero estar errado sobre isso, mas ele andou fazendo tomando algumas decisões erradas, né? Então ele faz aqui, aí fala aquela questão do magiar ali, né? Enfim, esse é o grande dilema, né? Algumas pessoas dizem que a hora é de recuar, eu acredito que sim. Eu acho que nessa situação aqui é melhor a Ucrânia preservar sua força, retirar da cidade. Outras pessoas acham que dá para fazer uma contraofensiva ao sul aqui. Aí a gente não sabe o que ele está querendo dizer com sul de Bakhmut. Pode ser uma ofensiva aqui tentando retomar Optne, ou Ivanhard, essa região aqui. Pode ser aqui em direção a Klishivka, ou pode ser uma contraofensiva mais aqui embaixo, em Kurdyumivka, talvez visando entrar aqui e pegar a retaguarda desse saliente russo aqui, né? O que eles podem estar planejando fazer, a gente não sabe, mas eu acredito que o que vai acontecer nos próximos dias é a retirada dos ucranianos aqui de Bakhmut, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra, ele fala aqui sobre algumas alterações no Código Criminal Russo para criminalizar quem criticar o Grupo Wagner. Agora não pode só quem criticar o exército russo já ia para a cadeia. Agora se criticar o Grupo Wagner vai para a cadeia também, né? A visita do Lukashenko lá na China, parece que teve vários tratados assinados e eles temem aqui que esses tratados permitam a evasão das sanções através de uma ajuda chinesa para Belarus. Então a China ajudaria Belarus e Belarus enviaria o equipamento para a Rússia. Seria uma forma da China ajudar a Rússia sem ajudar diretamente, né? Não sei se isso funcionaria. Parece que os Estados Unidos já está reunindo o pessoal da Europa para programar eventuais sanções à China caso ela faça isso. Enfim, essa é a situação. Uma outra coisa curiosa é que parece que a Sérvia, que é um país que é muito pró-russo ali na Europa, o presidente está querendo tomar uma decisão ao contrário, ou seja, passar a apoiar a Ucrânia e criticar a Rússia, né? Isso se dá principalmente por questão do grupo Wagner, que tem atuado na região contra o presidente de lá. Ou seja, a gente pode ver em pouco tempo a Sérvia mudando de lado nessa história. Restaria só o Orbán lá da Hungria, que ainda é um país europeu, ainda muito ligado à Rússia, né? Bom, a ponte da Crimeia, os russos estão tirando nesse momento, substituindo os vãos da parte ferroviária da ponte, né? Dá para perceber aqui, estão fazendo a operação para retirar isso daí, estão reconstruindo a coluna aqui. Esse tipo de coisa vai ser necessário, como a gente mencionou, quando o trem pegou fogo, ele aqueceu muito a parte de baixo, então a sustentação ali, o aço, ele perde as qualidades mecânicas dele. Além disso, como explica aqui o Chris O, existem, tá vendo isso aqui como foi um incêndio lá, né? Dá para ver que
mesmo que não tenha derrubado a coisa, essa temperatura alta aqui, isso destrói as qualidades da viga, né? Então não tem jeito, tem que trocar. E ele fala que, além disso, tem também uma questão de um suporte que haveria nessa ponte, que seria de metal e que estaria danificado, enfim. É bem interessante essa visão aqui do conserto que eles estão fazendo. E, bom, segundo eles dizem aqui, a previsão... A ponte rodoviária já reabriu, tá? Então a ponte rodoviária foi no dia 24 de fevereiro, o Putin... 23 de fevereiro, desculpa. O Putin fez a viagem inaugural, passou novamente pela ponte rodoviária. Então a ponte rodoviária já está funcionando normalmente nesse momento, mas a ferroviária é até mais importante para os russos do que a rodoviária, né? E agora que ela vai começar a ser reparada, a previsão deles é julho. Em julho de 2023 deve estar reparada também a parte ferroviária da ponte da Crimeia. E aí pronto, é só os ucranianos prepararem mais um ataque desses e vai ficar 100%, né? Bom, ontem eu mencionei isso, né, que o Kadyrov estaria com problemas renais, né, com insuficiência renal. E agora saiu aqui uma outra notícia que parece dar um tom mais sério à coisa, né? O Kadyrov estaria muito mal. Um nefrologista muito reconhecido viajou dos Emirados Árabes Unidos, porque o Kadyrov não confia em doutores russos. Algumas pessoas dizem que ele pode ter sido envenenado, né? Isso não seria totalmente impossível, a gente sabe como é que opera a máfia russa. Se o Kadyrov, de fato, como a gente chegou a falar um tempo atrás, se havia mesmo um plano de Kadyrov, Prigozhin e não sei mais quem lá no exército, e Surovikin, lembra que a gente mencionou isso, que o pessoal descobriu que havia um plano deles para fazer tipo um golpe no Putin e coisa e tal? Se realmente essa história é verdadeira, pode ser que ele tenha um problema sério aí de envenenamento. E falência renal, uma coisa pode estar ligada à outra, né? Existem venenos que atuam justamente destruindo as estruturas internas lá dos rins, e aí a pessoa tem falência renal e sem rim você morre, né? Então pode ser isso daí, né? Vamos ver o que está acontecendo aí com o Kadyrov. Eu torço pela falha, né? Eu torço para que os rins realmente não funcionem. Esse aqui é um post interessante de um propagandista russo chamado Vladlen Tatarsky, né? E ele percebeu que os mobilizados não estão muito interessados em lutar, né? Olha só que coisa. Ele diz aqui, ó, a moral alta é fácil quando você está avançando, né? Mas quando você tenta te tomar a mesma fortificação pela 10ª vez seguida e com as mesmas pessoas que você tentou tomar a primeira e várias delas já estão quebradas em pedaços, então realmente a moral da unidade toda desaparece. Ele provavelmente está falando de Vuhledar aqui, né? Vuhledar que os russos estão tentando tomar há tanto tempo e não conseguem avançar. Ele coloca aqui embaixo também uma parte interessante, que depois da mobilização nós criamos um monte de regimentos de artilharia sem ter artilharia e alguns batalhões territoriais. Ou seja, o que ele está dizendo? Que lá na Rússia, quando o pessoal vai treinar os mobilizados, para evitar, se falar para o mobilizado que ele vai para a infantaria, para a linha de frente, o cara foge. Então, para o cara não fugir, eles falam, não, você vai ficar na segunda ou terceira linha de defesa, você vai para artilharia e coisa e tal, e aí treina o cara e manda o cara, só que quando o cara chega lá, não tem, né? Não existe essas artilharias todas aí, é para ir para a linha de frente mesmo, né? E aí ele fala aqui, ó, não, os mobilizados têm que ir para a linha de frente, não tem mais ninguém para ir na linha de frente. As unidades originais dos corpos de infantaria já acabaram há muito tempo. Os mobilizados das, entre aspas, repúblicas separatistas de Luhansk e Donetsk também já acabaram. Então é o pessoal da Rússia mesmo que tem que ir para a linha de frente, não tem essa, né? Dá para ver que os russos não gostam muito disso. E aí ele fala que para motivar o pessoal, para explicar para os soldados, a gente tem que tomar uma decisão, né? Isso realmente é necessário? Para que todo esse sacrifício? Como uma pessoa pode literalmente ir em uma batalha mortal, sabendo que na retaguarda não está conseguindo avançar nada, né? Sabendo que algum repórter russo demanda o reconhecimento de crimes do exército russo, bloggers milionários operam na retaguarda, cada vez mais dizendo as falhas dessa guerra injusta na Ucrânia e coisa e tal.
Ou seja, ele mesmo fala que, pô, que absurdo, né? Só que no final, lógico, como todo bom nazista, ele chega à conclusão de que não, temos que ir para frente mesmo, não tem jeito, os russos têm que avançar, temos que tomar a Ucrânia, né? Enfim, típico russo isso aqui, o cara quase percebeu o tamanho do problema, mas não consegue, né? O general SVR está falando aqui que o Putin ficou muito preocupado com os ataques de drone ucranianos que aconteceram ontem, mas essa notícia aqui já ficou meio velha, porque na verdade o Putin já está muito preocupado com o que aconteceu em Briansk hoje. Foi uma false flag? Foi. Está tudo preparado para isso? Tudo preparado para isso. O que ele vai fazer é a grande questão, o que ele vai fazer lá com Briansk, né? E aí, alguns dias atrás, isso não é muito novo, né? O Putin deu uma medalha de honra para o ator americano Steven Seagal. Vocês lembram dele? O cara fez alguns filmes de ação lá na década de 80, 90, né? Já está fora de forma há um bom tempo. E, quem diria, virou propagandista russo, né? Tem acontecido com algumas pessoas. Acho que a questão deve ser muita bebida no cérebro, e aí o excesso de vodka acaba levando a pessoa a apoiar a Rússia, né? E daí ele ganhou um prêmio lá do Putin, né? Realmente uma decadência só. E eu não sei quem é o mais decadente desse lado, se é o Steven Seagal por aceitar ir lá lamber o pé do Putin, ou se é o Putin por dar uma medalha para um cara que, vamos combinar, né, ele até fez uns filmes interessantes, mas nunca foi um grande ator, assim, né, e já está meio que no ostracismo há bastante tempo nos Estados Unidos, né? Em troca disso, os ucranianos receberam o apoio da Catherine Winnick. Para quem não sabe quem é a Catherine Winnick, ela é a Lagertha do seriado Viking. Vocês lembram do seriado Viking? A Lagertha, que era uma das personagens principais ali, né? Uma atriz muito em ascensão lá nos Estados Unidos, muito bonita, ela muito famosa. O seriado Viking fez muito sucesso lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também, muita gente viu aquele seriado da Vikings, né? Enfim. Ela é a mais recente embaixadora ucraniana para buscar apoio para a Ucrânia, né? Então, muito bacana, mais uma aí que tá do lado certo da coisa. E só para terminar, hoje bateram 150 mil soldados russos mortos nessa guerra, segundo as contas ucranianas. É muito soldado morto. E lembra, esses aqui são os soldados que iniciaram essa invasão, ou seja, muitos deles eram as melhores tropas russas que já se foram. Cada vez mais os russos só têm agora mobilizados que não têm tanta capacidade assim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.